Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, saudades de vocês, meus filhos, todos vocês. Ficamos essas 2 semanas fora aí, mas vocês não têm a dimensão do meu orgulho, a minha alegria, se aqui tem um orgulho bom, é esse, de ver vocês, filhos, nas nações dessa terra, levando o amor de Cristo, emanando a luz de Cristo nas nações. Na verdade é o tema dessa mensagem dessa noite. A emanação dos luzeiros. Às vezes na igreja nós focamos naquilo que não está bom. Os líderes em geral, nós focamos nas coisas que não estão boas, para tentar sempre melhorar. Isso está sempre imbuído dentro do coração dos líderes, de que nós queremos melhorar tudo. E às vezes nos entristecemos, às vezes nos decepcionamos, é natural de toda a liderança. Tem momentos altos e baixos, mas esses dias eu estava orando e Deus me mostrou uma coisa muito linda. Ele falou: não quero que você foque daquilo que não está bem. Sobre o que não está bem você profetiza. Mas eu quero que você foque naquilo que está indo muito bem. E eu tenho muitos motivos com muitos de vocês de me alegrar. E isso que deve estar o meu coração nisso, é isso que Deus tem me mostrado. Então vocês, filhos que estão fazendo aquilo que Jesus faria, vocês são a alegria do meu coração. Vocês entenderam a mensagem, vocês entenderam a missão, vocês entenderam porque estão aqui. Tema da mensagem de hoje, eu não sei, olha, eu estou começando a pregar 8h25, olha a situação que vocês me colocaram, né? Mas está tudo bem. Eu tenho uma mensagem muito importante, muito poderosa, que Deus falou comigo. Aliás, Ele tem nos colocado dentro de um novo profético. Nós entramos dentro de um lugar novo em Deus. E isso é um profético que tem uma autoridade muito grande sobre nações da terra. E nós fomos inseridos dentro desse contexto, dentro desse lugar. E nesse lugar profético não há espaço para algumas palavras que saem da nossa boca. Não há mais espaço. E é uma das coisas que Deus tem requerido de mim, e certamente Ele vai requerer de você. As palavras que saem da nossa boca são muito importantes. Eu peço só que feche a porta do fundo aí. Deixem fechado, por favor, filhos. Obrigado. Vou falar então dessa palavra, né? O tema que Deus me deu nessa noite é emanação dos luzeiros, emanação de luz. O que é emanação no dicionário aí, né? Ação ou efeito de emanar, irradiação, propagação. E significa proceder ou eu não estou nem entendendo a minha letra, ou provir de uma fonte, ou seja, procede de uma fonte, provém de uma fonte. A emissão de partículas, radiação, odor, luz ou energia. No caso, a palavra de hoje é emanação de luz, de luz. Tudo é criado pela luz. O problema da igreja, queridos, que nós temos visto hoje, né? A igreja está acostumada com um cenário, um profeta falou isso essa semana e pegou forte dentro de mim. Ele disse o seguinte: a igreja está acostumada com um restaurante. Para as pessoas a igreja virou um restaurante. Um restaurante com uma boa comida, uma boa música. E o dia que essa comida não está boa, ou que a música não foi tão legal, ele não gostou muito da música, sabe o que ele faz? Ele vai para outro restaurante. Ele vai para outra igreja. Ele muda de igreja. Ele muda porque o restaurante não está mais atendendo, ele não está mais sendo servido como ele esperava ser servido. Então a igreja está sendo mal acostumada e está tendo um princípio errado de achar que você está aqui, nós achamos que estamos aqui para sermos servidos. Nós entendemos tudo errado. Na verdade, queridos, a igreja ela está aqui para ser uma família. E família, não importa se a sua mãe fez uma comida ruim um dia, porque amanhã você está com ela, tal ou não está. Se a sua tia que é chata e fez uma coisa que você não gostou, você está amanhã com a sua tia chata ou não está? E é isso que a gente não entende. A gente não entende. O rebelde é aquele que olha para a igreja por algum erro cometido e ele se sente de fora daquilo. Nossa, mas como que aquele pastor, como que aquele líder, como que aquela pessoa foi cometer esse erro? Então ele se exclui porque ele é rebelde. Agora quem é família, queridos, ele está dentro, ele faz parte. Posso ouvir um amém aqui? Quem é família, você não tem ex-família. Você não tem ex-pai, ex-mãe. Você não tem ex-irmão. Não existe isso. Não existe ex para isso. Nós temos que perder esse costume que virou hoje em dia da igreja estar muito ensimesmada e está participando de um restaurante. Nós não estamos num restaurante, nós estamos dentro de uma família. Posso ouvir um amém aqui, um glória a Deus?
Está me entendendo? Glória a Deus, ainda bem que tem um ou dois entendendo. Amém. O Wagner não está entendendo, o Wagner está sempre entendendo. E o problema é que as pessoas, elas estão na igreja pelo propósito errado. O propósito que as pessoas entram na igreja é de salvação. Elas estão na igreja para ser salvas. Salvas das suas enfermidades, salvas dos seus problemas, salvas das suas mazelas, salvas para a eternidade. Elas estão na igreja para ser salvas, quando na verdade salvação é o primeiro passo de estar na igreja. Nós somos salvos pela fé no que Jesus realizou, ponto final. É de graça, não custa caro. O que custa caro é aquilo que vem depois da salvação. Só que nós trabalhamos uma vida inteira dentro da igreja por causa da salvação. Estamos trabalhando totalmente errado. Estamos trabalhando pela coisa errada, pelo objetivo errado. Em Romanos capítulo 8, vocês já me viram pregar isso algumas vezes sobre o que é predestinação, mas eu não vou pregar sobre predestinação hoje, eu só quero que você entenda uma coisa muito rápida. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As coisas cooperam para o bem daqueles que têm propósito, daqueles que entenderam o seu chamado, entenderam bem como o seu chamado, entenderam o seu propósito de vida. Então todas as coisas cooperam para o bem desses. Nós gostamos da parte A do versículo, onde todos nós dizemos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esquecemos a parte B: só coopera para o bem daquele que tem propósito com Deus. Eu estou falando de propósito, que são chamados segundo o seu propósito, por conta dos que de antemão conheceu. Ou seja, Deus é onisciente, onipresente, e Ele conhece tudo, Ele tem a presciência, Ele conhece todas as coisas antes delas acontecerem, até porque Ele está fora da dimensão do tempo que nós estamos sujeitos. Então antes que houvesse tempo, Ele criou o tempo. Ele não só criou o tempo, como Ele é o Pai da eternidade, Ele criou a eternidade. Porque Ele é o eu sou, Ele sempre foi, Ele sempre será. Na verdade, no original, a palavra eu sou, no hebraico, é eu serei o que serei. É só Ele que pode definir o que será depois, porque Ele é o serei o que serei. É demais isso. Esse é o tamanho do seu Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu, porquanto que de antemão conheceu, também os predestinou. Opa, existe predestinação. Só que nós achamos que predestinação, o intuito da predestinação é salvação. Predestinação não tem nada a ver com salvação. Eu já expliquei isso várias vezes, não vou entrar nesse tema hoje, tá bom? De predestinação. Para serem, qual que é o predestino nosso? Serem conforme, coigual forma, mesma forma de Cristo, a imagem de seu Filho. Nós somos predestinados para sermos filhos. Por isso que eu tenho que ser inserido dentro do contexto de família. Eu tenho que entender que o reino antigo, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Eu não sou um estranho à família. Eu não sou alguém aqui que está atrás de um líder. Eu não estou aqui para liderar vocês. Eu estou aqui para ser família com vocês. Vocês estão me entendendo a diferença? Então eu preciso ter a revelação que eu fui predestinado para ser conforme a imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos, para que em tudo ele tenha a primazia, que vai falar em Colossenses. E aos que predestinou, esses também chamou. Então quem é predestinado para ser conforme a imagem de Cristo, e eu só entro na predestinação em Cristo, quando eu entrego minha vida para Cristo, eu tenho a fé nele, então eu entro na predestinação, porque todo destino está oculto em Cristo. Antes disso eu não conheço o propósito, porque propósito de vida está oculto em Cristo. Ele vai revelar o seu destino, que Ele preparou para que você andasse nele. Então os que predestinou a esses também chamou. Quando você entende o seu destino, Ele te chama. Vem fazer algo para mim. Vem ser útil para mim nesse pedaço do meu reino. É isso que eu espero de você. Quantas pessoas estão dentro da igreja e elas não entenderam ainda o que Deus espera delas, a expectativa de Deus com elas. Quero dizer, queridos, Deus já tem um plano traçado para a sua vida. E a vontade dele, em Romanos 12, versículo 2, é boa, perfeita e agradável. Você pode dar um glória a Deus? É agradável estar no Paquistão, chorando de alegria, pela honra que você pode ter de morrer por Cristo, porque você sabe que isso é propósito. Você sabe que Deus te chamou para algo. Você está lá refletindo a imagem do Filho. Você está refletindo o que Jesus veio fazer aqui. Ele se despiu de toda a glória dele para vir se entregar por mim e por você, vir pregar para mim e para você, vir libertar a mim e a você. Foi isso que ele fez.
Ele não precisava sair da glória dele. Ele podia ter destruído essa humanidade e construído uma nova, porque Ele é Deus, queridos. Mas não, Ele não desistiu de nós. Ele não falou assim, esse projeto deu errado, então lança fora esse projeto. Não, o projeto vai dar certo, glória a Deus. E o projeto é você, e não só vai dar certo, como eu estou empenhado no projeto. Eu estou empenhado nele. Eu estou tão empenhado nele porque lá na eternidade eu entendo que aconteceu uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se falhar? E se o homem, que nós estamos dando bastante responsabilidade para ele, estamos dando bastante autonomia, estamos entregando para esse homem o livre-arbítrio, e se esse homem falhar? Aí lá da eternidade ressurge uma voz do Senhor Jesus dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Por isso que Apocalipse no capítulo 13, o último livro da Bíblia, fala do que era antes de tudo. Ele diz assim: Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Você pode dar um aleluia? Ele é a provisão para a nossa falta. Isso é maravilhoso demais. Isso é espetacular demais. É um Deus que está empenhado dentro daquilo que Ele criou. Ele está empenhado e Ele não vai abandonar. Nós estamos acostumados a abandonar coisas, abandonar pessoas, abandonar situações, porque nós não estamos mais gostando. Mas Deus não nos abandonou. Aleluia. Não te deixarei, não te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Oh glória, é muito tremendo isso. É muito forte isso. A quem Ele chamou, a esses também justificou. A justiça de Deus se manifesta através de muitos pecados para justificação. Justiça de Deus ocorre por fé. Não adianta você ter o plano final, se você vai falhar no caminho, não tendo fé de que Deus vai concluir aquilo que Ele começou. A Bíblia diz que Israel não entrou na terra da promessa por causa da incredulidade, porque eles murmuraram e porque eles olharam para trás. Se você não tiver uma caminhada de fé, você nunca vai ser justificado diante de Deus. A justiça de Deus se manifesta de fé em fé. Ela se estabelece pela fé, não tem outro caminho. Então, aquele que Ele predestinou, Ele chamou. Quem Ele chamou, Ele justificou. E quem Ele justificou, a esses também glorificou. O que eu quero dizer com isso? O caminho final de que nós estamos buscando não é a salvação. O que nós estamos buscando no final da história é a glorificação, é a glória. Se você começar a buscar glória, então aí você está buscando a coisa certa. Porque Deus quer glorificar você. Adão, quando estava no Éden, ele tinha uma vestimenta de glória. De Adão e de Eva, eu tenho certeza disso que eu estou te falando, não está escrito. Mas deles emanava a luz. Tanto que quando eles pecam, eles são destituídos da glória. E então eles percebem o que aquela roupagem que foi tirada, ela trouxe. Trouxe a realidade que eles estavam nus, por baixo daquela vestimenta de glória. Está comigo, está me entendendo? Uma pessoa que está próxima de Deus, queridos, ela está cheia, ela é iluminada, ela é cheia de glória, ela é cheia de luz. Ela é cheia de glória do céu, ela é tomada pela glória. Queridos, no reino do Espírito, os anjos, os demônios nos veem, eles sabem que tipo de luz emana de nós. Com isso eu quero que você entre comigo rapidamente em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, eu vou ter que voar aqui com você hoje, tá? Eu só preguei 5 minutos, eu tô bem, hein? Vamos lá. 1 Coríntios, não, 5 não, 10. 1 Coríntios capítulo 15, também não pode roubar, né? 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou tentar pregar, queridos, muito rápido, em 1 hora, tá? Vou tentar. Quem tiver que sair, fica à vontade. Eu não vou ficar triste se alguém tiver que sair. Fica na bênção, na liberdade do Espírito Santo. Mas eu tenho algo para te entregar aqui. Eu vou entregar até o final, amém, queridos? Na verdade, quem cantou hoje profetizou a mensagem. Quando vocês cantaram o último louvor, vocês profetizaram o que eu ia pregar. Vocês não sabiam o que eu ia pregar, ninguém sabia. Mas vocês profetizaram o tema da mensagem de hoje. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Não é isso que nós cantamos aqui? Então você vai ver agora o que é a glorificação. Qual que é o projeto final? Aonde eu e você precisamos chegar? Está aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 38 em diante. Ele diz assim: mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Ele está falando que, deixa eu ler um pouquinho antes. Versículo 35, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos?
E em que corpo os que morreram vêm? Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar a cada um das sementes o seu corpo apropriado. Cada um de nós tem um tipo de corpo no reino do Espírito. Continuando, nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Os anjos têm corpos celestiais e nós temos corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais. Quem já viu anjos sabe que eles vêm todos iluminados. Até Satanás, para enganar, ele vem vestido de anjo de luz. Ele se transveste de anjo de luz. Ele finge que é um anjo de luz para enganar. Mas quando você vê um demônio no reino do Espírito, as vestes deles não são tão iluminadas como as vestes dos anjos, que elas brilham de verdade. Elas brilham muito. Então há também corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas. Cada um tem uma intensidade de luz. Está comigo aí? Glória está ligada à intensidade e luminosidade. Posso ouvir um amém aqui? Está entendendo o que é glória? Deus quer que o seu corpo no final, como o de Adão no princípio, esteja iluminado, cheio de glória, revestido da glória de Deus. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Aleluia, glória a Deus. Deus está mostrando para nós que a luz que emana de nós tem a ver com o poder de Deus em nós, com o nível da intensidade da glória que nós emanamos. Então ele vai começar o Gênesis. Vamos todo mundo para Gênesis agora, capítulo 1. É o Bereshit, no princípio. Criou Deus os céus e a terra era sem forma, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: Raia, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. No versículo 14 disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros do firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os grandes dois luzeiros, o maior para governar o dia. Quem é esse? O sol. E o menor para governar. Acabou. Já está difícil, eu tenho que pregar rápido. Sem bateria, som. Vai voltando, está acabando aqui, mas dá ainda. Vai. Glória a Deus. E os colocou fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento nos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Que interessante, Jesus já percebeu isso. No primeiro dia veio uma luz, mas é só no quarto dia que Deus cria o sol, a lua e as estrelas para governar o dia e a noite. Que luz é essa? Que luz que Deus derrama desde o primeiro dia. Que luz, obrigado filho. Que luz é essa? Que emanação é essa? Que luz é essa que já veio antes de existir sol, lua e estrelas, e que já veio para trazer luz no caos? Que luz é essa que ele fala: haja luz, e houve luz? Porque tudo antes dessa luz era caos, era sem forma e vazio. Então Deus, lá da sua habitação, que não tem nada a ver com o mundo físico, Ele emana a sua luz. Aleluia. E a luz de Deus, ela é o fundamento sobre o qual tudo vai ser construído. A luz de Deus é a palavra de Deus. É interessante que no princípio criou, esse criou é a palavra bara, que
que é chamar a existência o que não existe como se já fosse. É chamar a existência algo do reino do espírito para o reino físico. Então Deus, no princípio, Ele cria, Ele chama a existência o que não existe, a terra, que era sem forma e vazia, as trevas, não é trevas no sentido negativo aqui, mas haviam trevas, e havia o Espírito Santo que pairava, e no original significa chocava o quê? Haja luz e houve luz. Palavra para a criação de Deus, de chamar a existência algo que não existe da eternidade, é bara, no hebraico. Mas no hebraico, quando ele fala que ele haja luz, essa palavra não é bara. Então Deus não criou a luz. É raia, apareça a minha luz. Manifeste-se a minha glória. Manifeste-se aquilo que eu sou para mudar o caos. O que Deus está me dizendo aqui nessa noite é que Ele vai mudar o caos, o vazio de muitas pessoas que estão aqui. Ele vai emanar a luz dEle. Ele vai tocar ali onde está sem forma, onde está vazio, e essa luz vai botar tudo no lugar. Vai botar tudo em ordem novamente. O Senhor, a luz de Deus, ela vem ordenar o caos. É por isso que em Isaías capítulo 45, no versículo 18, se tiver alguém muito rápido de Bíblia, aí você me ajuda hoje. Isaías 45, 18 diz assim: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Aleluia. Deus, quando viu a terra, Ele não viu ela para ser caótica, mas a luz que emana dEle, a palavra que emana dEle, ela vem para botar ordem no caos. O que o Senhor mandou profetizar aqui é que todos nós, em nome de Jesus, estaremos na mesma estatura espiritual. Todos aqui estarão emanando luz. Não serão pessoas ensimesmadas que olham para si, mas serão pessoas que emanam luz, porque elas têm uma identidade que está oculta em Deus. Elas foram predestinadas para ter uma imagem, aleluia, está entendendo agora? A imagem de filho, aleluia, a imagem de Cristo. Hoje vivemos uma igreja que as pessoas têm a imagem em si mesmas. Os projetos são para si, as coisas são voltadas para si mesmos. O homem está muito, infelizmente, ensimesmado. Em 1 João, capítulo 1, eu vou te mostrar quem é essa luz. Essa luz que emanou no primeiro dia, antes que houvesse sol. Você pode dar glória a Deus? Antes que houvesse sol, o Senhor quis se revelar, a revelação da glória de Deus. O que o Senhor quer fazer nessa terra, queridos, é revelar a sua glória, aleluia. Por isso que em Romanos 1 ele diz que o homem é indesculpável quando não crê, porque a manifestação dos atributos invisíveis da glória de Deus, eles são manifestos pela própria natureza. Os cientistas estão querendo entender a origem de tudo, a origem da vida. Eles nunca vão entender. Eles só vão conseguir entender no dia que eles entenderem Deus. Porque tudo veio existir daquilo que não existe. Tudo veio existir da luz que emana dele, da glória dele e da palavra dele que ordena o caos, aleluia. Por isso que nunca vão entender. Os maiores cientistas de todo o tempo, Newton, Einstein, todos esses homens que foram muito tremendos na história, eles criam em Deus. Os maiores prêmios Nobéis, prêmio Nobel que existe por aí, são todos de cientistas que são cristãos, que creem em Deus. Por quê? Porque a emanação dessa glória ilumina a mente deles para entenderem coisas espirituais. É assim que funciona. Eu estou falando de 1 João, capítulo de número 1. 1 João, está depois de 1 Pedro, versículo 5. Está aqui, cheguei também. 1 João, ora a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Você pode dar um aleluia? O seu Deus é luz. Que se você apagar tudo isso aqui, deixar uma luzinha acesa ali, as trevas não prevalecem contra a luz. As trevas fogem de diante da luz. Por isso que você, querido, tem que ser um portador de luz. Você não é um Lúcifer, não. Você é um portador de luz do céu. Você reflete a glória daquilo que você vê. Você reflete a imagem daquele a quem você conhece, querido. O problema de muitos cristãos é que eles não conhecem Deus.
não ouvem Deus, não tem revelação de Deus. Como é que eu faço no momento onde eu estou sendo perseguido, no momento onde estoura uma guerra? Como é que eu faço? Se não foi Deus que me enviou ali, se eu não tenho uma palavra para estar ali, como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que você faz quando vem uma pandemia? Você simplesmente se dobra ao que a pseudociência chama, e hoje está comprovado que aqueles remédios, essas vacinas não serviram para porcaria nenhuma? É ou não é? Ou você ainda não ouviu? Mas deixando esses assuntos mais polêmicos para lá, por que ele é essa luz? Apocalipse 22, versículo de número 5: então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, aleluia, nem da luz do sol, glória a Deus, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. O Senhor Deus é a luz da cidade da Nova Jerusalém, oh glória a Deus. Não tem sol, não tem nada ali, porque a glória de Deus é manifesta na cidade da Jerusalém celestial. Por isso que emana uma luz, antes que houvesse sol, antes que houvesse lua, já havia uma luz que já separou trevas. Depois o sol, a lua e as estrelas, eles vão complementar aquilo que Deus já criou, para que eles governem, para que haja dia, haja noite. Mas já imaginou quantos milênios passaram desde que o tempo fosse contado, que foi só a partir do 4º dia da criação? O primeiro dia ele já fez uma separação. Então isso vem do tempo Kairos, é o tempo perfeito, é o tempo de Deus, é lá da eternidade. Essa luz emana da eternidade sobre nós. Então, queridos, o que é essa luz? Salmo 119, eu vou ler ele inteirinho agora, para quem não sabe, Salmo 119 é o mais longo da Bíblia. Salmo 119, no versículo de número 105. Se alguém achar, pode me dar um alô aí. 119, já estou chegando. Eu vou chegar primeiro que você então. Vai, 119, 105, cheguei. 119, 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela carrega, ela é portadora da luz. A palavra de Deus ordena e tudo acontece. Ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo veio a existir. Você pode dar um aleluia? Nunca ninguém vai chegar nessa fórmula. Nunca ninguém vai conseguir entender como é esse negócio, porque vem de uma autoridade suprema, que quando ele diz, já é. Quando ele fala, tudo se faz. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Eu não vejo, mas chamo, porque eu creio. Deus está levando essa igreja aqui, esses jovens aqui, a acreditarem, a crerem de verdade, a fazerem diferença nesse mundo, a ser luz nesse mundo. O Senhor não te chamou para ser trevas, Ele te chamou para ser luz. E a palavra de Deus é que ilumina os seus passos. Tem um outro que se revela como luz. João capítulo 8, versículo de número 12. João 8, versículo 12. O Senhor Jesus, Ele faz uma declaração muito forte. 8, 12, Ele diz, de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você pode dar aleluia aqui? Deus Pai é luz, o Senhor Jesus é luz. Na verdade em Timóteo, eu não vou abrir lá, em 2 Timóteo diz que Ele é luz inacessível. Nenhum homem pode acessar essa claridade, essa luminosidade de Deus. Mas alguém veio mostrar essa luz para nós. Quem veio mostrar? Aquele que também é a luz. E aquele que também é a luz é Jesus. Por isso que em Hebreus, capítulo de número 1, Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 3. Eu amo esse versículo, eu acho ele tremendo, eu acho ele poderosíssimo. Hebreus 1, versículo de número 3. Assim que eu chegar lá, porque minha Bíblia aqui enroscou tudo. Eu também estou aqui. Hebreus 1, 3 diz: Ele, a respeito de Cristo. Vou ler os versículos anteriores. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, Ezequiel, Jeremias, João Batista pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Deus veio revelar o Filho. Repita comigo: Deus veio revelar o Filho. Quem não tem revelação de Filho não acessa o céu. Vou repetir: quem não tem revelação de Filho não acessa o céu. Quem não tem revelação de família não acessa o céu. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.
No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Jesus, Ele fez tudo. Ele pelo qual fez todo o universo. Ele que é o resplendor da glória. O que Jesus manifestou? Glória. Repita comigo, glória. Aleluia. Jesus manifestou glória, é a expressão exata do seu ser. Ele é exatamente o que a luz de Deus é, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia. Jesus sustenta o universo, queridos, pela palavra do poder dele. Você já imaginou, queridos, o poder que tem uma palavra que sai da nossa boca? Por que nós usamos a nossa boca? Pode da mesma fonte fluir água doce, água amarga? Por que usamos a nossa boca para fazer mal? Por que usamos a nossa boca para murmurar? Porque usamos a nossa boca para criticar? Porque usamos a nossa boca para dar mau testemunho? Se eu ando nessas trevas, essas trevas vão me engolir, elas vão vir sobre mim, vão fazer caso de mim, vão tomar aquilo que Deus tem feito. Em Lucas capítulo de número 8, como é que eu entro, como é que eu adentro dentro dessa luz? Lucas capítulo de número 8. Nem eu estou acreditando que eu estou indo tão rápido, hein? Vem comigo, vem comigo. Lucas 8, versículo 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte da palavra dele, da luz dele, caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu comeram. Os demônios comeram, porque a palavra não foi acompanhada de fé. Foi superficial. As pessoas, eles recebem a palavra superficialmente. Outra caiu sobre pedra, e tendo crescido, secou por falta da humildade. São as pessoas que não têm raízes, não criam raízes. Elas são desraizadas, elas não criam vínculos, não criam responsabilidade. O filho tem responsabilidade na casa, não tem responsabilidade. Então, vindo a provação, o sol, a perseguição por causa da palavra, eles abandonam. A outra caiu entre os espinhos, os cuidados da vida. Queridos, o que eu vejo mais nessa geração hoje, o que mais rouba essa geração, sabe o que é? É o entretenimento, é o que você quer, é o sucesso, é o dinheiro. Você pode ter tudo isso, desde que tudo isso esteja debaixo daquilo que Deus te deu. Mas os cuidados da vida, os espinhos, esses espinhos, fazem com que as pessoas sufoquem a palavra não produza, porque a preocupação delas está com as coisas desse mundo. A Bíblia diz em Gálatas 4, não precisa abrir, que o filho da carne, ele não pode herdar com o filho da promessa. O filho da carne é aquele que busca as coisas da carne, os prazeres da carne, as coisas que a carne pode dar, os seus planos, os seus projetos, os seus propósitos. Mas o filho do Espírito, aleluia, ele vive por promessas, aleluia. Ele vive daquilo que Deus diz, não daquilo que ele quer dizer. Ele vive daquilo que Deus diz, não daquilo que ele quer para a sua própria vida. Ele vive do céu. Ele sabe que a vontade de... As pessoas gastam a sua vida inteira trabalhando por algo que é passageiro. Nós temos aí 80 anos, 100 anos. Se tiver uma vida bem regalada, nós trabalhamos por dias aqui nessa terra, versus trabalhar por uma eternidade toda. Como nós somos burros. Não tem outra palavra. Nós somos burros. Eu trabalho por aquilo que vai ser envelhecido, o fogo vai queimar, ao invés de trabalhar pelo céu. O céu. Porque eu estou fora do destino, eu estou fora do propósito. Eu estou fora daquilo que Deus me escolheu para ser. Eu estou fora de glorificar o nome dEle. Jesus diz na última oração dEle, em João capítulo 17, versículo 4, eu te glorifiquei, fazendo aquilo que o Senhor me pediu para fazer. Como que eu glorifico a Deus? É quando eu faço aquilo que Ele me chamou para fazer. Assim eu glorifico, assim eu manifesto glória. É dessa maneira. Então em Lucas, ele está falando isso aqui, desses vários terrenos, mas numa caiu numa terra fértil, aleluia. Eu tenho visto terra fértil aqui, vou enfatizar terra fértil, aleluia. E essa produziu a 30, 60, 100 por 1, glórias ao nome do Senhor sejam dadas. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam
e ouvindo não entendam. Mistérios de Deus, revelação de Deus é para íntimo. Revelação de Deus não é para qualquer pessoa. E se você não tem revelação, você anda em trevas. Porque a revelação é que é a luz. Enquanto nós não temos revelação, nós estamos em trevas. Nós não estamos ouvindo a voz dele. E isso torna-se para nós, as coisas de Deus tornam-se para nós parábolas. Tornam-se para nós coisas sem importância. Ou nós lutamos por aquilo que não é importante, porque nós andamos em trevas. Esse é o problema da geração atual. Em Mateus capítulo 6, versículo de número 22, ele diz que nós somos uma candeia. Diga, Deus quer que eu seja uma candeia, aleluia. Em Mateus capítulo de número, que eu falei, 6, não é isso? Versículo 22. Mateus 6, 22 diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Você vai emanar luz. Emanação de luz para crente tem a ver com os olhos dele, é o que ele vê. Nós vemos lá naquela parábola de Jesus dar 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o outro. O que tinha 5 multiplicou e conseguiu mais 5. E quando o Senhor vem acertar a conta, ele diz, se foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O outro tinha 2, multiplicou mais 2. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, porque agiu em fé, porque pegou o talento de Deus e fez algo com ele, e fez algo para o reino. Ao passo que um falou assim, não, eu escondi o talento. Eu escondi porque eu sabia que tu és um homem severo, que ajunta onde não espalhaste, e você é duro, e eu com medo escondi o meu talento. Qual que era o problema? Ele falou assim, é assim que eu vou ser para você. Você me vê como um homem severo, duro, rígido, é assim que eu vou ser para você. Então pega o talento dele, dá na mão do que tem 10 para produzir ainda mais. Está comigo aqui, queridos? Está me entendendo? É a ótica. O problema é como nós vemos. Israel entrou na terra, estava próximo a entrar na terra da promessa. Tinham lá os 12 espias, Números capítulo 13, 12 espias. E eles chegam na terra da promessa, eles veem que Deus tinha falado era real. A terra mana leite e mel. O cacho de uva que eles trazem, tem que trazer com 2 homens pendurados no ombro, de tão grande que era o cacho de uva que tinha na terra da promessa. Eles estão espiando a terra, eles estão vendo que a terra é tudo aquilo que foi prometido por Deus. Só que lá nessa terra também tinham gigantes. E nós éramos como os gafanhotos aos nossos próprios olhos, e também éramos aos deles. O que significa que a maneira que você se vê, você é. Se você se vê como um medroso, como um incapaz, como alguém que não pode, então é isso que você é. Infelizmente, queridos, muitos crentes têm tornado, e se porém os teus olhos, versículo 23, forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Crente, pessoa de Deus, não nasceu para ser trevas e nem andar com trevas. Quando você está no lugar, queridos, você é a luz naquele lugar. Não andeis no caminho dos pecadores, não se detenha no caminho dos pecadores e não se assente na roda dos escarnecedores. Quando você senta nesses lugares de escarnecedor, sabe o que você se torna, queridos? Uma luz apagada, trevas, é isso que você se torna. Aí você não entende porque a sua vida está um caos. Estou falando um caos para Deus, estou falando um caos para esse mundo aqui. Que sua vida pode estar muito regalada nesse mundo, mas ser um caos para Deus. Se a gente não entende a palavra de Deus, e a palavra de Deus não entra, nossos olhos são maus, e nós somos tomados por trevas. Em João capítulo de número 3, queridos, aqui é o próprio Jesus falando as palavras dele, não é? Não sou eu, Marcelo, o pastor Marcelo, coitado de mim, nesse sentido, né? Porque eu estou me comparando com Jesus, então não tem nem comparação. Embora eu seja filho dele, emane a luz dele. Então aqui está, se tem alguma glória, seja na cruz de Cristo, essa que é a nossa glória. Em João, no capítulo de número 3, no versículo, deixa eu ver se eu anotei aqui, 16. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui é o começo de tudo, é a salvação. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que para o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio salvar o mundo. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, o único Filho.
O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. O julgamento é esse, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas, questionadas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O que o Senhor está falando aqui, por que tem muita gente que está andando em trevas? Porque ela prefere o caminho das trevas ao caminho da luz. E Ele diz para nós, Ele nos dá uma receita. Se você quer luz na sua vida, emanando na sua vida, você precisa se chegar na luz. E quando você chega perto da luz, tudo é manifesto. Na verdade, na luz, queridos, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Você está comigo aqui? Você pode dar um glória a Deus? Quem é de Deus, querido, se aproxima da luz. Quem é de Deus fala, Senhor, o que está errado aqui, ó? Mostra aqui, ilumina aqui, porque eu só tenho um objetivo nessa vida. Eu fui predestinado para ser conforme a sua imagem. Eu nasci para ser a sua imagem e semelhança. Aleluia, filhos, glória a Deus. É esse o nosso objetivo de glória, de vida. O Senhor quer que você seja o que então? Em Filipenses capítulo de número 2, Filipenses 2, versículo 14. Filipenses 2, versículo 14. Fazei tudo sem trevas, fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis. O que murmura, o que usa a boca de forma errada, o que usa as palavras para o mal, essa pessoa, ela é repreensível, ela está em trevas. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus sem culpa, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Você pode dar um aleluia? Quem quer ser luzeiro do mundo aqui? O chamado de Deus para nós aqui, queridos, é que sejamos todos nós luzeiros nesse mundo pervertido. Sejamos referência. Como fazemos isso? Em 2 Coríntios, aqui é o versículo mais lindo. Se você não prestou atenção em nada, presta atenção nesse versículo. 2 Coríntios, capítulo de número 4, a partir do versículo 2. Corri, hein? Meia hora. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Nós somos da verdade, amém, filhos? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, não está na luz, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, o secularismo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Para que não resplandeça a luz do evangelho que nós pronunciamos, é luz da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Eu prego para você o evangelho da imagem. A nossa imagem foi perdida no Éden, restaurada em Cristo, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo, aleluia. Eu só posso acessar a glória através de Cristo. Eu só posso acessar a imagem através de Cristo. Nós, com o rosto sem véu, desvendado, com o rosto sem carnalidade, o véu, ele fala que o véu foi rasgado de alto a baixo, e simbolizava a carne dele. Nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados à sua imagem, de glória em glória. Mas tem que ter o rosto sem véu, tem que ter sem carnalidade, sem legalismo, sem religiosidade, sem dogma, sem doutrinas humanas, doutrinas do que eu acho, do que eu penso, do que eu quero. O Senhor quer purificar o nosso evangelho, queridos.
Ele quer tirar o nosso evangelho de sermos ensimesmados. O Senhor quer que nós reflitamos a sua glória. Mas Ele fala que eu só posso ver essa glória através da face de Cristo. Por isso que Jesus disse para Felipe. Felipe pergunta para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele fala: Felipe, há quanto tempo eu estou com você e você não me conhece? Eu estou refletindo o Pai. Eu e o Pai somos um. Mas o que o Senhor quer é que eu tenha a revelação da imagem dEle, da posição de filho dEle, para que eu também me torne filho e emane a luz que emana de Cristo. O Senhor está querendo, queridos, transformar isso aqui. O Senhor quer transformar isso aqui em luz. As trevas têm acompanhado a nós porque nós copiamos um modelo errado da Babilônia e nós queremos que os príncipes se tornem os escravos. Os escravos do trabalho dentro da igreja, os escravos dos ministérios, os escravos. Tudo vai mudar aqui o ano que vem. Escuta o que eu estou falando para você. Porque eu estou pregando e vou agir em cima disso. Vai mudar tudo isso aqui. Vai mudar por causa da luz. Vai mudar por causa da luz de Cristo. O Senhor está requerendo outras coisas de nós. Nós estamos perdendo a visão do que é ser filho. Estamos perdendo a visão do que é ser família. Perdemos a visão. Estamos atarefados com tantas coisas. Copiamos o modelo da Babilônia. Somos escravos da Babilônia. Mas não copiamos o modelo do céu. E esse modelo do céu só pode ser exercido na face de Cristo. Eu preciso de revelação de quem Ele é. Por isso, eu acho que eu vou entrar aqui, é isso mesmo. Mateus capítulo 16. Estou chegando no final da mensagem. Está comigo ainda aí? Você está acordado? Desperta tu que dormes e Deus te iluminará. Aleluia. Em Mateus capítulo 16, versículo 13, indo Jesus aos lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Todos andando em trevas, todos sem revelação, todos ouvindo diz que me diz. Todos ouvindo o que alguém disse, alguma doutrina, alguma religião, alguma imposição de algum homem. Elias é profeta, é João Batista, sei lá quem é. Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe. Mas vós, eu estou preocupado com meus 12. Eu estou preocupado com os meus discípulos. Eu estou preocupado com os meus próximos. Vós, que estão andando comigo. Continuou ele: quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a revelação de Jesus como Filho. Ele vê a imagem de que Jesus é a mesma pessoa que o Pai. E Jesus vai falar assim para ele: então bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas foi meu Pai. Você escutou algo da glória. A revelação da glória entrou. Eu sou o Cristo, o Filho. E por isso eu mudo a sua identidade. Agora então você é Pedro. E sobre esta revelação que você teve, eu vou edificar algo que é a minha igreja. Está comigo aqui? É a revelação de filho, de corpo, de responsabilidade, de que nós somos um. É a responsabilidade aquilo que eu exerço. Quantas pessoas têm tanta oportunidade? Quanta oportunidade você já teve? Quantas oportunidades nós tivemos, mas nós estamos fazendo as mesmas coisas. Você acha que igreja é você vir aqui no restaurante, sentar aqui, comer bem, voltar para sua casa, está tudo certo? Igreja não é isso, queridos. Glória não é isso. Nós manifestamos glória de outra forma. Nós vemos o que Ele faz, e o que Ele faz, nós emanamos a mesma luz aqui. Ele ama lá, nós amamos aqui. Ele se entrega lá, nós nos entregamos aqui. Nós seguimos os passos deles. As pessoas estão seguindo os passos dos homens, das doutrinas, dos seus quereres, o que elas querem. É isso que as pessoas em geral estão seguindo. Mas Pedro é mudado, a identidade de Pedro é mudada por revelação da face de Cristo. Está comigo aqui? É isso que muda você. Agora, se você não tem acesso a Cristo, queridos, como é que você vai ser modificado? Porque às vezes eu como pastor, às vezes me frustro. Vou falar do lado da frustração agora. Falei do lado que eu gosto, vou falar do lado da frustração. Por que eu me frustro às vezes? Porque a gente recebe tanta palavra do céu, queridos. E eu falo: mas meu Pai, tem que transformar. Porque eu fui transformado, não estou pregando algo que eu não vivo, eu estou pregando algo que eu vivo. Eu fui transformado pela sua glória, pela sua imagem. E eu de alguma forma, às vezes eu quero pegar a palavra e enfiar na cabeça de um filho meu.
Eu tenho essa vontade. Para entrar não por osmose, mas por forçação de osmose. Uma osmose guiada. A forceps, melhor. Vamos entrar a forceps. Encaixa. Por que, queridos? Porque tanto foi dado a nós, tem sido dado a nós, tantas revelações, e a revelação te coloca em outro ambiente. Eu estou levando você para entrar comigo num ambiente. Se você não percebeu qual é o ambiente profético que eu estou te levando ainda, é que você já está mais para lá do que para cá, as trevas já tomaram. Mas eu declaro o que Deus me falou para declarar: profetize, eu profetizo. Eu profetizo e arranco em nome do Senhor Jesus todos aqueles que estão com trevas na mente, com névoas na mente, com dogmas errados, com motivos errados no coração. Queridos, não é possível você se aproximar de Deus e não falar o que a minha esposa falou aqui hoje. Cada vez que eu me aproximo, eu vejo quanto lixo eu sou. Quanto mais eu me aproximo dele, mais eu vejo quanto eu tenho que ser transformado. Queridos, as pessoas só vão acreditar em Cristo se elas verem que você é um comigo e se elas verem que você manifesta de fato a glória dele. Que você ama como ele amou, que você se doa como ele se doou, que você é transformado no seu caráter. Porque é o sinal de um crente para mim, não é o que ele fala, é o que ele vive. Se ele vive ou não. A revelação muda a sua identidade. Posso ouvir um amém aqui? A identidade de Pedro foi mudada. Em João capítulo de número 9, estou chegando no final da mensagem, tá? Só tem mais uns versiculinhos aqui atrás. Olha lá, já preguei 40 minutos. Hoje eu vou ser recorde. Por você, hein? Porque eu sei que você ficou até tarde hoje. Começa que desanda, né? Não falo nada, vou demorar muito então, vamos fazer assim. Em João capítulo de número 9. João 9. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Há um dogma, uma doutrina dessa igreja que acha que o outro está cego porque ele pecou, o pai pecou, alguém pecou. A ótica é de trevas, a ótica é de julgamento. Alguém pecou para nós estarmos nessa situação. Alguém pecou para os meus negócios falirem. Alguém pecou para que a igreja está vivendo uma luta. Alguém pecou. É o dogma. Alguém tem que ter pecado. Respondeu Jesus. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os pais? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, as trevas vêm, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou o quê? A luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou os olhos do cego. Vai e lava-te nos tanques de Siloé, ele volta enxergando. Os fariseus religiosos não conseguem entender. Esse nasceu todo em pecado e agora está curado. Como é que pode? Como é esse que cura no sábado? Que desgraça. Os pais do menino, por causa do dogma, por causa das suas posições dentro da igreja, as suas cadeiras. Quem foi que curou ele? Nós não sabemos, porque eles temiam perder o lugar deles dentro da sinagoga. Olha como a religião cega, queridos. Como a religião é terrível, como os dogmas que nós criamos são terríveis. Dogmas, julgamentos, preconceitos, tantas dessas coisas. E Jesus, por último, eles falam no 34, os fariseus, os religiosos: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? Expulsaram o cego. E aí vem, ouvindo Jesus que tinha expulsado, encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Você tem a revelação de filho? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: já o tens visto. Eu estou me revelando a você o que fala contigo. Você pode dar um aleluia aqui? Então afirmou ele: creio no Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas por que agora dizeis, nós vemos? Subsiste o vosso pecado. Entenderam que falava, em outras palavras, entenderam que Jesus estava falando sobre eles, e que Jesus veio cegar eles. A luz de Deus, queridos, ela cega tudo que é religião em nós. Foi assim que aconteceu em Atos, capítulo de número 9, com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que era religioso de religiosos, fariseu de fariseus, um homem
que andava com sangue no olho para matar os que eram da igreja. E ele, respirando ameaças, recebeu carta dos sacerdotes, partiu para Damasco. Versículo 3, seguindo a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Já caiu declarando que Jesus é Senhor. Aleluia, porque a luz brilhou, e a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os companheiros de viagem dele aconteceu a mesma coisa, viram ali, mas não viram a luz, caíram por terra também, foram tomados ali. E então Deus manda ele ficar cego nesse instante. A religião cega, mas quando você vê a luz vem para libertar você. Então veio um servo chamado, um profeta chamado Ananias, que falava: mas esse aí que persegue a igreja, o senhor está querendo que eu vou lá? Ele fala: vai lá, porque esse é para mim um instrumento escolhido para declarar o meu nome entre os gentios dessa terra. Ele é luz para os gentios. Esse Paulo vai ser uma bomba no meu caminho. Então Ananias vem emanar a luz dele. E a glória de Deus, através da vida de Ananias, abre os olhos de Paulo, para que agora ele seja um outro homem. Ele era Saulo e se levanta agora como Paulo. Você pode dar um aleluia. Deus muda a identidade de Saulo. Ele muda a identidade de um Saulo que significa grande, transforma ele num Paulo pequeno, para que ele pudesse exercer o seu propósito, aquilo que ele tinha. Às vezes tem que ficar cego para poder enxergar. E Paulo começa a enxergar aqui com o profeta Ananias. Paulo fala dessa experiência, uma coisa que eu quero enfatizar, que a gente cantou na música. Em Atos capítulo de número 26, versículo 13, só para você dar glória nessa noite. Atos 26, 13, ao meio-dia, ó rei, Paulo está contando a experiência dele. Indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? A luz de Jesus, ela resplandece mais do que o sol na sua intensidade. Se o sol cega, se você ficar olhando para ele, imagina o que cegou Paulo. Imagina essa luz que cegou o apóstolo Paulo. Você já imaginou o que é isso? Que coisa mais maravilhosa. Mas ainda que Paulo tenha recebido luz, um pouquinho para trás, em Atos capítulo de número 15, Atos 15, Paulo estava lá dando umas vaciladas, começou certo, acabou errado, porque nós deixamos às vezes a luz que está em nós se transformar em trevas. No capítulo 15, versículo 1, alguns indivíduos que desceram da Judéia, ensinavam aos irmãos: se vocês não obedecerem a nossa religião, não circuncidar, não se tornar judeu, segundo o costume de Moisés, não pode ser salvos. E Paulo e Barnabé discutem com eles, levam a questão para os apóstolos. Os apóstolos entendem que é isso, e eles falam para os cristãos aqui: olha, eu só vou pedir uma coisa para vocês, vocês abstenham da carne sacrificada, se abstenham da prostituição, se abstenham de algumas poucas coisas. Sabe o que acontece com a igreja, queridos? Os crentes querem se abster de um pouquinho, se abster de um pouquinho porque não tem visão para ser salvos. Então eu não vou tocar nisso, não vou tocar naquilo, mas não crescem em Deus, não se coloca diante da luz de Deus. E era assim com esses crentes, os gentios, os novos convertidos, estavam satisfeitos com o que tinham. No final do capítulo, do versículo 36, Paulo e Barnabé vão edificar, eles saem com a sentença dos apóstolos, que é para chegar para as cidades e dizer que Deus veio para os gentios também, não era só para os judeus, não era Deus só dos judeus. E aqui no 36 não é Deus da religião, ele veio aqui para abrir os olhos. Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades das quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Fala, Barnabé queria levar João Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles desavença, trevas, que vieram a separar-se. Então Paulo se separa do Barnabé, que começou tudo com ele. Paulo se separa de Barnabé por causa das trevas que haviam nele. Paulo se separa de Barnabé porque ele tinha uma visão legalista, que o João, porque ficou para trás, agora não pode mais acompanhar a gente. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé levando consigo, sabe por quê? Porque Paulo não estava tendo a visão de filho, de família. Paulo não estava tendo visão de responsabilidade no corpo. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendando. Se separaram. Houve divisão na igreja.
Houve divisão por causa de trevas que estavam dentro de Paulo. E por que você fala, pastor, que estava dentro de Paulo? Em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, nós vamos ver que esse Marcos, o que Paulo vai falar de Marcos, no final da sua carreira. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Paulo vai dizer, lá quando está preso, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, esse Marcos, que ele separou dele por causa das trevas que haviam nele. E traze-o, pois me é útil para o ministério. Agora Marcos se tornou útil. Sabe quem é esse Marcos, querido? Que Paulo separou dele e depois se juntou? É o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. É esse cara que por causa das trevas Paulo despediu. É esse cara que Paulo não discerniu. Você está vendo como a igreja erra, queridos? Porque a igreja não tem responsabilidade. Não. A igreja ela não é família. Ela é esse João não me serve mais, esse Paulo não me serve mais. Não importa o que ele fez por mim, não importa quanto tempo nós andamos juntos. Não importa. Ele não me serve mais, ele pisou na bola. Se não fosse assim, Jesus vem atrás de uma mulher samaritana. Imagina o contexto. Tem mais 3 versículos que estou encerrando, tá bom? Vem atrás de uma mulher samaritana, em João capítulo 4, ele vem atrás da samaritana. E por que Jesus vai atrás da Samaria? Por que Jesus vai para outra terra? Porque queriam gerar uma competição com Jesus. Olha, João batiza mais do que você. Os discípulos de João estão falando que tem mais batismo. Tem uma competição, trevas. O que Jesus faz no meio das trevas? Eu vou competir com João. Se bem que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. O que Jesus faz? Ele vai para Samaria. É-me necessário passar pela Samaria, que não estava nem no caminho. E ele passa na Samaria, tem uma mulher que está acostumada a tirar água de um poço de Jacó. Água da força do braço. Jacó simboliza tudo aquilo que é usurpação, força do braço, tudo aquilo que você quer fazer com a sua força, tudo aquilo que você quer obter, os projetos são seus, não são de Deus. Esse é o Jacó. E ela está tomando água desse poço, só que ela é uma mulher que se prostitui. Ela já teve 6 maridos, e o cara que ela estava quando Jesus chega, não era nem marido dela. Ela estava amaziada. Imagina, uma mulher que estava tentando saciar o vazio dela, a falta de forma dela, através de um homem que pudesse dar um abraço nela, que pudesse acalentá-la. Então Jesus fala assim, me dá água aí desse poço. E aí ela fala assim, não, mas eu não tenho o que tirar, e é profundo. Ele fala assim, se você soubesse quem está te pedindo água, mulher, você pediria a mim, eu te daria água viva, água revelada, a palavra revelada. E ela fala assim, Senhor, eu não sei, mas me dá dessa água, eu quero beber dessa água aí. Ele fala, então vai lá chamar seu marido e vem beber da minha água. Vai chamar seu marido e vem cá. Ela fala assim, eu não tenho marido. Ele falou, isso você disse com verdade, porque você teve 6, e esse que você agora tem não é seu marido. Mas chegou o Jesus, o 7º na sua vida. Ela fala, vejo que tu és profeta, uma palavra revelada vai mudar a vida da mulher. Ela pega o cântaro dela e fala, mas Senhor, o dogma diz que em Jerusalém, primeiro, homem não fala com mulher, o judeu não falava com o samaritano, 2 dogmas quebrados, e um terceiro dogma quebrado, é em Jerusalém que se adora, não é aqui em Samaria. Vários dogmas. Aí ela pega ele fala assim, pode vir, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Ela pega o cântaro dela, que ela estava acostumada a tirar uma água que não saciava a sede dela, deixa o cântaro para trás, e ela agora começa a emanar a luz. E ela começa a emanar essa luz do que curou ela, do que a imagem que ela viu em Cristo, e ela vai pregar para Samaria. A cidade de Samaria se converte a Jesus, por causa da emanação da luz de uma mulher que recebeu identidade nova. Você até agora tentou abraçar maridos, agora eu cheguei definitivo na sua vida. Os 6 maridos, o 6 é do homem, o 7 é de Deus, não serviram para você. O 7º chegou, o novo tempo chegou na sua vida. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Como é em Mateus 25, tem as 10 virgens. A condição para as virgens, eu vou pular as virgens e vou encerrar num outro caminho aqui. Abra em Daniel, capítulo de número 12, eu vou encerrar aqui a palavra. Acho que vocês já entenderam, não preciso ler o Mateus, mas eu vou encerrar em Daniel. Daniel capítulo 12, ele vai falar dos últimos dias e daquele que emana a luz. É isso que Deus quer transformar cada um de nós, amém, queridos? Encerro nesse versículo. Nesse tempo se levantará Miguel, que é o arcanjo de Deus, o príncipe da guerra, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Ele está falando dos tempos finais. Também a Bíblia descreve isso como angústia de Jacó, os dias mais difíceis, quais nunca houveram e jamais haverão.
E ele está falando para essas pessoas que vai se levantar Miguel como guerreiro. E está dizendo que, ele vai vir para a salvação do povo, para salvar aqueles que estão inscritos no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra vão receber o corpo glorificado, ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios é com você, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que muitos conduziram à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Você pode dar um aleluia? Entendeu qual é o plano de Deus para a sua vida? Que nos últimos dias, onde tiver trevas na terra, queridos, quem não estiver andando na luz, ele não vai poder iluminar seu próprio caminho. As virgens que eu ia falar, que tem a luz, são as virgens que guardaram azeite. Tem palavra, tem azeite. O que é o azeite, queridos? O azeite é gerado só num lugar. Só tem um lugar que se gera azeite, em Israel inclusive. Chama-se Getsemane, pilão que arranca líquido. São as situações onde você rende a sua vida em adoração a Deus. Isso gera óleo. Jesus está lá no Getsemane, ele fala: se possível, passe de mim esse cálice, contudo não seja a minha, mas a sua vontade, Deus. Quando você rende a sua vontade a Deus, está sendo produzido azeite. Está comigo aqui? E o azeite é o que você precisa para deixar sua lamparina acesa. Posso ouvir um outro amém aqui? Então você precisa de uma lamparina acesa para iluminar as pessoas nos momentos de maior escuridão. Deus quer que você resplandeça como as estrelas, sempre e eternamente. Posso ouvir um amém aqui, um glória a Deus? Entenderam a mensagem dessa noite? Entenderam qual é o propósito de Deus para a sua vida? Entenderam qual é o seu pré-destino que Deus espera de você? Que você seja a imagem de Cristo, emane a luz de Cristo, por revelação. Glória a Jesus, amém. Pode curvar sua cabeça, vamos louvar ao Senhor.